Olá, como vão? É uma grande alegria estar falando com vocês novamente. E hoje nós vamos refletir um pouco a respeito do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. E é o capítulo que fala justamente a respeito da prece, que é um recurso ao qual nós recorremos em todos os momentos de nossas vidas. Seja para pedir uma ajuda, um amparo, seja mesmo para fazer um agradecimento, seja para pedir por nós, ou agradecer por nós, ou pedir por um amigo, um parente, uma pessoa querida que esteja precisando, ou mesmo agradecer por um bem concedido a ela. Enfim, a prece, ela faz parte das nossas vidas. E Jesus, neste capítulo, nos deixou várias recomendações, vários ensinamentos preciosos a respeito desse recurso. Então, vamos começar analisando as qualidades da prece que nos foram sabiamente enumeradas por Jesus. Neste capítulo, ele começa dizendo, falando ao povo na época em que ele viveu: quando orardes, não vos coloqueis em evidência, como fazem os hipócritas para serem vistos pelas pessoas. Mas, quando orardes, entra no vosso quarto e fecha a porta. E estando fechada a porta, orai ao Pai em segredo. E o Pai que vê o que se passa em segredo vos dará a recompensa. Continuando, ele ainda diz ao povo: não afeteis de dizer muitas palavras em vossas preces, porque não é pela multiplicidade delas que sereis atendidos, porque vosso Pai sabe melhor do que vós daquilo que tendes necessidade. Ele também nos conta uma parábola muito significativa, a parábola do fariseu e do publicano, onde ele diz que dois homens, um fariseu e um publicano, foram ao templo rezar. O fariseu, normalmente, era um líder religioso muito influente na época de Jesus, e o publicano era mal visto por ser realmente responsável pela cobrança de impostos. E então, o fariseu, ele guardava muito orgulho no coração. Os fariseus, eles eram extremamente orgulhosos, apesar da aparência da devoção. E Jesus nunca deixou de apontar esse orgulho dos fariseus. Ele fez isso nessa parábola quando ele diz que o fariseu orava assim consigo mesmo: eu vos rendo graças a Deus, por não ser como os outros homens, nem como este publicano. E o publicano, ao contrário, nem erguia os olhos para o céu e dizia, batendo no peito: Senhor, tende piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus, ele diz que o publicano voltou entre os seus justificado, e o fariseu não. Enfim, o que podemos concluir destas palavras? Primeiro, vamos meditar sobre o que Jesus disse para orarmos a Deus em segredo, fechando a porta do nosso quarto. Na realidade, a porta do nosso quarto tem um significado mais amplo. Ela quer dizer fechar a porta do nosso coração no momento da prece para toda e qualquer influência exterior. Nos desligarmos momentaneamente dos nossos problemas, das nossas preocupações e mantermos realmente aquele diálogo íntimo, amoroso com Deus, que é o nosso Pai. Desligarmos mesmo o nosso coração de tudo que nos aflige para nos entregarmos realmente a Deus. Também, em relação à multiplicidade das palavras, vamos orar com o coração. Vamos dizer palavras? Sim, mas acima de tudo, não vamos simplesmente orar com os lábios, e sim com o coração. Jesus também disse para que, quando fôssemos orar, se tivéssemos alguma coisa contra o nosso próximo, para perdoá-lo, para que Deus perdoasse os nossos pecados. Ou seja, quando formos orar, realmente tentarmos purificar o nosso coração, deixarmos, pelo menos, se não for possível perdoar naquele momento, pelo menos não procurarmos sentir mágoa, rancor, nenhum sentimento negativo. Deixar mesmo de lado para que a nossa prece ela parta de um coração tranquilo, de um coração sereno, que ela tenha sentimentos mais leves, sublimes e purificados, sentimentos que
terão a capacidade de elevar-se até o nosso Pai. E em relação ao fariseu e ao publicano, Jesus nos recomenda a humildade no momento em que formos orar. Porque realmente, se a prece é um momento de ligação com Deus, não é naquela hora que vamos realmente pensar mal do próximo ou desta ou daquela pessoa. Vamos imaginar um encontro com um amigo querido, um companheiro do coração. No momento que nós o encontramos, o que nós vamos dizer a ele? Boas palavras, palavras de afeto, de amor, de carinho. Agora vamos imaginar que no encontro com este companheiro nós começássemos a falar de nós mesmos, a nos elevar, a exaltar as nossas qualidades e também começássemos como fariseu a dizer: eu não sou como esta ou como aquela pessoa, agradeço a Deus por isso. Enfim, começarmos a nos exaltar, a sermos maledicentes, a darmos a esse nosso amigo os piores sentimentos que podemos ter. Será que esse nosso amigo vai se sentir bem, vai ficar feliz em nos ver, vai guardar boas lembranças desse diálogo? Pois bem, se a prece é um diálogo com Deus, vamos imaginar que Deus é esse amigo querido. E Deus é mais do que um amigo, Deus é o nosso Pai. Então, na hora que estivermos falando com Deus, sejamos humildes, sejamos serenos, sejamos caridosos, piedosos. Não vamos olhar as faltas do próximo, não vamos lembrar do que o próximo possa ter feito de mal para nós. Não é o momento. Vamos deixar fluir de nós para Deus o melhor que há em nosso coração. A prece, ela também serve para isso, para despertar em nós aquela serenidade, aquela suavidade, aquela benevolência que nós mesmos esquecemos no dia a dia, mas que está sempre aqui, no nosso coração, guardada em nós. Muitas vezes adormecida, desconhecida até por nós, mas a prece é esse momento. Ela requer que nós tragamos para fora de nós, realmente possamos extravasar esse melhor por nós e por Deus. Vamos dar a Deus, o nosso amigo querido, o melhor de nós no momento em que estivermos orando. Assim seremos agradáveis ao Pai. Nossa prece subirá até Ele. E também há um momento em que Jesus nos fala da eficácia da prece. Ele diz também uma frase muito profunda: o que quer que seja que pedirdes pela prece, crede que obtereis e vos será concedido. Ouvindo esta frase, nós podemos até pensar: Jesus diz que tudo que pedirmos pela prece nos será concedido. Mas quantas coisas eu já pedi em prece e não recebi? O que Jesus quis dizer com esta frase? Bem, vamos, como tudo que Jesus diz, vamos analisar com o coração, analisar profundamente. Vamos nos remeter a uma outra passagem do Evangelho, em que Jesus diz aos homens de sua época: qual de vós dará ao filho uma pedra quando lhe pede pão? E qual de vós dará ao seu filho uma serpente quando ele lhe pede um peixe? Está aí, nesta pequena análise, um dos motivos pelo qual nem sempre somos atendidos. É que muitas vezes podemos crer nisso com firmeza. Nós nos confundimos e não sabemos o que estamos realmente pedindo. É natural nos deixarmos levar pelas circunstâncias, pelas necessidades do momento. E nessa situação toda, muitas vezes nos confundimos e acabamos pedindo a Deus coisas que achamos que vai nos fazer bem.
e que podem até fazer bem para nós no presente, mas que no futuro nos seriam prejudiciais. Ou seja, pedimos a Deus uma pedra, achando que estamos pedindo pão. Ou pedimos ao nosso Pai uma serpente, achando que estamos pedindo peixe. É claro que Deus, que é um Pai amoroso, sábio, que, como já foi dito, sabe melhor do que nós aquilo que nós necessitamos, Ele realmente não vai atender esse nosso desejo. Porque Ele sabe que, se nos atender, poderemos até ficar felizes agora, mas sofreremos mais tarde. Porque muitas e muitas vezes nós pedimos o que queremos, o que desejamos. E aquilo que desejamos não é aquilo que precisamos. E Deus, na sua sabedoria, no seu amor, na sua bondade, não vai nos dar aquilo que nos prejudicará. Então, no momento em que formos pedir ao Pai, podemos o quê? Pedir a Ele, antes de mais nada, sabedoria, inspiração, discernimento, para sabermos realmente daquilo que precisamos, para sabermos realmente daquilo que nos fará bem, daquilo que nos edificará. Agora, se tem uma coisa que podemos pedir com a certeza de que seremos sempre atendidos, é justamente esclarecimento, força, coragem. Isso, se pedirmos do fundo do nosso coração, com fé, com aquela energia, aquela confiança, isso Deus nos dará. Tenhamos certeza disso. Porque em muitas ocasiões, o que precisamos é justamente disso. De coragem, de compreensão, de discernimento. Outra coisa, o Pai jamais nos dará a solução pronta para os nossos problemas. Muitas vezes é o que pedimos a Ele, mas, na realidade, o que Deus nos dá são a inspiração e as ideias para resolvermos o problema. Ele jamais nos dará a solução pronta, porque Ele quer que trabalhemos por nós mesmos. Ele quer que lutemos, que busquemos as nossas soluções. E através dessa busca, nós vamos desenvolvendo nossa inteligência, aprimorando a nossa capacidade, conhecendo faculdades maravilhosas que estão adormecidas em nós e que jamais conheceríamos se Ele nos desse simplesmente a solução do problema. Então, o que nós podemos pedir a Deus com certeza? Aquela ideia para sair do problema. E quantas vezes? Quem de nós já não dirigiu uma oração a Deus pedindo: ajude-me a resolver este problema? Não acontece nenhuma solução mágica, mas vem aquela ideia. Se eu fizer isso, se eu fizer tal coisa, isso pode me ajudar a mudar a situação aflitiva pela qual estou passando. Ou mesmo, se eu conversar com aquela pessoa, ela saberá me ajudar, ela saberá me orientar. Essa é a ajuda de Deus, esse pensamento, essa ideia. O Pai, Ele não vai nos livrar de caminhar no caminho escuro, mas Ele colocará a luz no final do túnel. E quando nós vemos a luz no fim do túnel, se nós focarmos nela, nós realmente não vamos temer a escuridão do caminho. Nós vamos focar na luz, tê-la como guia e seguirmos em frente. E também vale citar um exemplo que está no próprio Evangelho.
que diz do homem que está perdido no deserto, quase morrendo de sede. Ele ora e pede ajuda a Deus. O próprio Evangelho diz que nenhum anjo desce do céu para lhe dar água, mas um espírito amigo lhe inspira a ideia de seguir uma das veredas que encontra pela frente. Ele segue essa inspiração, faz um grande esforço e ao longe encontra um riacho. Esse riacho não é a luz no fim do túnel? Quem de nós, mesmo enfraquecido pela sede, ao ver ao longe o riacho, não se enche de esperança? E a esperança é um fortalecimento, é uma fonte de energia incrível. Quantas e quantas vezes, movidos pela esperança, nós não vencemos problemas que nós achávamos que não íamos conseguir? Quantas e quantas vezes, movidos pela esperança, por essa luz no fim do túnel, por essa inspiração que nos vem pela prece, nós não percorremos caminhos difíceis, mas que nós achávamos que jamais íamos conseguir. Aí, quando finalmente alcançamos o riacho e matamos a nossa sede, olhamos para trás e dizemos: meu Deus, eu não acreditava que teria força para cruzar este deserto até chegar aqui. Ou então, quando alcançamos a luz no fim do túnel, olhamos para trás e dizemos: meu Deus, não consigo acreditar que eu tive força para cruzar esse túnel tão escuro para alcançar essa luz. Pois bem, é a nossa força desconhecida. É a nossa força que está em nós e que Deus quer que conheçamos, que Deus quer que façamos uso dela. E sabendo que nós temos uma capacidade maior do que julgamos, Ele sabe que em muitos casos a solução que buscamos está em nós mesmos. Por isso Ele simplesmente nos inspira, nos dá aquela ideia. E através dessa ideia Ele nos diz: faça uso da força que eu já te dei. Faça uso da capacidade que eu já te dei. E você obterá muito mais do que me pede. Não só o que está me pedindo agora, porém muito mais. Por essa reflexão já podemos nos dar conta do quanto a prece nos ajuda, do quanto Deus nos atende sem aparentemente nos atender. Mesmo quando temos a impressão de que Deus não nos ouve, não nos atende, não nos socorre, Ele está nos ouvindo, Ele está nos atendendo, está nos socorrendo. Tenhamos a sensibilidade de coração, humildade, fé, para percebermos, interpretarmos, sabermos realmente distinguir a ajuda que Ele nos dá. Sabermos ouvir no fundo do nosso coração a boa inspiração que o Pai piedosamente nos dá. Tenhamos certeza, Deus jamais desampara qualquer um de nós. Mesmo que Ele não nos dê o que estamos pedindo, Ele sempre vai nos dar o que precisamos para o momento. Ele sempre vai nos dar a força, vai fortalecer a nossa fé, vai nos dar coragem, resignação, vai nos projetar para dentro de nós mesmos, para que possamos, através da pequena inspiração do Pai, transformarmos essa inspiração, essa pequena gota de luz na grande ajuda que buscamos. É isso que o Cristo quis dizer: o que quer que pedirdes pela prece, crede que obtereis. Ele pede para que saibamos interpretar a ajuda que Deus nos dá. E antes disso, Ele pede também para que saibamos interpretar o que nós precisamos, para que não percamos
o valioso recurso da prece, pedindo aquilo que já temos, pedindo ao Pai aquilo que basta uma pequena ajuda dele que nós vamos conseguir. Enfim, humildade, perdão, carinho, fé, confiança, ligação com o nosso Pai. Com estes ingredientes, com estes atributos, teremos a certeza que o que quer que pedirmos pela prece, Deus nos dará. Não da maneira como achamos, queremos ou pedimos, mas da forma como precisamos. Saibamos, tenhamos fé, confiança e coração leve o bastante para interpretarmos a forma como o Pai nos atende. Que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a cada um de nós neste momento. Obrigado, foi muito bom falar com vocês mais uma vez. Jesus abençoe a todos nós.